a violência acaba com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos homens ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós os filhos teus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Conquistar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Dia sagrado, em nome de Deus se deixar os feridos de lado. Enquanto um pecado ainda for tão somente um pecado, vivido, sentido, embutido, exprimido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve e revive. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós os filhos teus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais e tudo isso. Senhor Jesus, entramos na tua presença. Comprometidos com a tua vontade, Senhor. Nós queremos te ouvir hoje, queremos inclinar os nossos corações, aprender, escutar a sua voz e nos engajar, Senhor, no teu projeto de justiça. Em nome de Jesus, tira-nos do lugar de conforto e leva-nos, Senhor, para sintonizarmos, Senhor, equalizarmos os nossos corações com o seu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Essa música vocês já conheciam? Como a gente eu acho que é João Alexandre. É, João Alexandre. Nome da Justiça. Uhum. Exatamente. Uma versão um pouco diferente, mas é do João Alexandre. Muito bem. Hoje nós vamos dar sequência naquele estudo que estamos fazendo, né? Sobre as bem-aventuranças. E estamos tratando, no caso aqui, bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça. Por isso, cantamos em nome da justiça. Vamos, como de costume, ler o texto, né, para pegar o contexto dele bonitinho. E depois a gente começa a falar especificamente desse versículo, que é o versículo 6. Mateus 5, versos do 1 ao 12, né, que é o pacote todo. A outra versão está lá em Lucas 6, do 20 até o 26. Mas a gente vai focar na de Mateus, com alguns comentários baseados na de Lucas. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu na encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Esse trecho que a gente conhece como bem-aventurança está inserido no Sermão da Montanha aqui. Toma 3 capítulos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. John Stott diz que o Sermão da Montanha serve para a proclamação de uma mensagem do reino de Cristo, em que ele vai colocar esse reino como uma contracultura. E ele exibe todo um conjunto de valores, padrões que distinguem o seu reino do império das trevas. As bem-aventuranças vão falar em especial que a verdadeira felicidade é estabelecimento do reino de Deus. Nada nesse mundo pode nos trazer a verdadeira felicidade, mas o estabelecimento do reino de Deus, sim. Ela também coloca em contraponto os valores mundanos e os valores divinos, como é a proposta do próprio Sermão da Montanha como um todo. E ele faz distinção clara entre quem é um cidadão do reino de Deus e quem é um cidadão do império das trevas. Então, quando ele coloca valores que estão completamente distintos dos valores do mundo, ele está fazendo isso com a finalidade de dizer: o cidadão do reino de Deus tem essas características. Aqui a gente vai falar hoje especificamente sobre esse versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Esse é um dos versículos que aparecem lá em Lucas também. Lucas capítulo 6, verso 21. Ele vai falar dessa mesma característica. Ele vai dizer assim: felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Mas, como Lucas sempre ele fala o positivo, né, acerca do faminto, e depois ele vai falar do que tem abundância. E aí o que ele diz lá no verso 25, né? E que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Então, felizes os que agora estão famintos, porque serão saciados, e que aflição espera vocês que agora têm fartura, porque um terrível tempo de fome os espera. Numa leitura breve, muito objetiva, parece que eles estão falando de coisas distintas. Porque enquanto Mateus está falando de fome e sede de justiça, Lucas está falando objetivamente de fome mesmo. De fome de comida. Né? Então tem alguém que vai dizer assim que, na verdade, Mateus, por ele não falar de fome literal, né, alguns vão traduzir como um desejo de vingança, um desejo de estabelecer a própria justiça, né? Mas a gente precisa lembrar que Mateus e Lucas estão falando de um mesmo discurso. São as partes que eles ouviram
de um mesmo discurso, que é o Sermão da Montanha. Quem disse essas palavras foi Jesus. Mateus fez o recorte dele, do que ele compreendeu desse sermão. Lucas fez o recorte dele do que ele entendeu desse sermão. Então, nosso desafio é tentar entender o que une essas duas leituras, de Lucas e de Mateus, e não as distinções delas, simplesmente, para parecer que são duas pessoas completamente diferentes. Porque os dois estão narrando um mesmo fato e uma mesma fala de Jesus, né? Nenhum dos dois estava tomando nota quando Jesus estava falando. Os dois estavam ouvindo e prestando atenção. E aquilo impactou os corações deles e eles relataram de formas diferentes. Como se a gente chegar no fim da reunião aqui e eu pedir para cada um escrever a reunião que nós tivemos, cada um vai abordar um aspecto e vai falar de uma particularidade, né? E em alguns casos vai coincidir. Duas pessoas vão falar da mesma coisa, que foi o que aconteceu aqui. Lucas e Mateus estão falando da mesma fala de Jesus. O interessante é que, enquanto Mateus ele é mais lógico, mais literal, né? E Mateus era o homem dos números, né? Era o cobrador de impostos. Ele traduz simplesmente o conceito que Jesus expôs. Os que têm fome e sede de justiça. Enquanto que Lucas vai falar de forma mais poética. Ele vai utilizar uma figura de linguagem que a gente conhece como antítese. Ele vai falar, felizes vocês que agora têm fome, porque vocês vão ser saciados, e ai de vocês que agora têm fartura, porque vai faltar. Do que ele está falando? Exatamente da justiça. Olha que interessante. Quando ele fala que o que tem pouco, o que está passando fome, vai ser saciado, e o que tem sobrando vai faltar, ele está dizendo o quê? O que é que ele está profetizando que vai acontecer? Justiça. Aquele que tem de mais vai ter menos. E o que tem de menos vai ter mais. Então é uma inversão de condições sociais que hoje em dia, esse termo não existia na época, hoje em dia a gente chamaria de justiça social, né? Esse termo eles desconheciam, mas era disso que eles estavam falando. E o termo que os judeus utilizam para falar de justiça social é mishpat. Mishpat é justiça, ou então equidade. Quando a gente encontra esse termo na Bíblia, muitas vezes ele vem traduzido como justiça ou como equidade. Mishpat também é juízo de Deus, no sentido da pena mesmo. Do castigo de Deus é mishpat também. Quando lá em Jonas prevê que vai vir um juízo de Deus sobre Nínive, é mishpat que vem sobre Nínive. Quero ler um salmo aqui. Existem 3 salmos que abordam a questão da justiça de uma forma... nesse aspecto que nós estamos abordando aqui. Eu vou ler um deles, que é o Salmo 37, tá? O salmo é um pouco longo. Eu vou ler só um trecho dele. Eu vou ler do verso 1 até o verso 15. E ele vai falar um pouco dessa coisa da justiça, da equidade, tá? Ele diz assim, Salmos 37, do 1 ao 15. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Um texto bastante conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo, mishpat, como o sol do meio-dia, como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Olha de onde que Jesus tirou aquele ensino do Sermão da Montanha. Os que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam uma espada e armam o arco para derrubarem o pobre e necessitado.
para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Salmos 37. O Salmo vai longe nessa comparação e nessa profecia contra os iníquos. Agora, iníquo é usado muito na Bíblia como sinônimo do infiel, né? Quem não teme a Deus, né? Mas o termo é um pouco mais profundo que isso. Iníquo, que pode ser evel ou eval, ou aval no hebraico, né? Que é o iníquo ou a iniquidade, né? Geralmente é interpretado como um pecado recorrente. Se você sempre cai no mesmo pecado, você é um iníquo. Eu já ouvi isso muitas vezes na igreja. E sempre me perguntei de onde vinha essa interpretação, não encontrei a fonte dela. Porque o iníquo, biblicamente falando, e do ponto de vista mesmo da língua hebraica, o iníquo é o que é contrário à equidade. É o que não pratica a justiça, a equidade. Então, como é que eu identifico o iníquo como aquele que está distante de Deus? Porque eu acredito que essa é uma conduta sintomática, é um sintoma de quem não teme a Deus. Quem não teme a Deus vai ter uma conduta egoísta, não vai pensar no menos favorecido, não vai ter uma conduta de equidade. Por exemplo, Jesus vai dizer assim: nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então ele está dizendo, olha, o distintivo de um discípulo é que ele ama, né? Tiago vai dizer lá, a gente estudou Tiago recentemente, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então as obras são um distintivo da fé. O amor é um distintivo da vida com Cristo. A equidade é um distintivo do temor de Deus. Se eu temo a Deus, eu quero andar em justiça, em equidade. Agora, se eu não me preocupo com isso, aí eu só quero saber de mim mesmo e eu ignoro a causa do necessitado. E aí eu sou um iníquo. Por outro lado, a equidade, né? Equidade, justiça, o justo, né? Você vai encontrar no Antigo Testamento como tzadik e como mishpat. São as duas formas que essa palavra principalmente aparece. Ela é a justiça social, ela é o equilíbrio social. Ela está presente nos conceitos do ano de jubileu, por exemplo, como a gente já estudou, e ela é um sinal de que o reino de Jesus chegou quando Jesus vai falar com os discípulos de João Batista. Ou melhor, quando os discípulos de João Batista vêm perguntar para Jesus se ele é o Messias ou eles deveriam esperar outro. A gente leu esse texto recentemente. Jesus diz: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então, a distinção, o que faz a distinção do cidadão do reino de Deus e do estabelecimento do reino de Deus. Como é que eu posso dizer o reino de Deus chegou aqui? Quando a justiça é instalada. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Quando Jesus passa, ele convida: Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou comer na sua casa. Ele vai, tem um tempo com Zaqueu. E ao final daquele encontro, Zaqueu vira e fala: eu vou devolver tudo. Eu vou dividir metade dos meus bens aos pobres e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E a resposta de Jesus é: hoje chegou salvação nessa casa. Chegou o reino. O reino chegou nessa casa. Porque a justiça social é uma característica, é um distintivo do reino de Deus estabelecido. É claro que o reino de Deus não vai ser estabelecido em plenitude antes do Senhor Jesus voltar, certo? Nós cremos que o Senhor Jesus volta e que ele estabelece o seu reino em plenitude. Mas nós, como embaixadores desse reino, cabe a nós darmos lampejos desta realidade futura nessa realidade caída. Nós não podemos nos conformar com um mundo injusto. Não podemos agir da mesma forma que os iníquos, né? Aqueles que estão distantes de Deus, agem. Como é que um discípulo de Jesus pode ser iníquo? Como é que ele pode não se atentar para a causa do desfavorecido? Então,
Jesus está dizendo que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque essa justiça virá com o seu reino. Esse era o comentário que eu queria fazer, e eu queria que a gente construísse coletivamente hoje a segunda parte, que é o quê? Jesus diz que os famintos e sedentos, né, de justiça serão saciados, ou então serão fartos, né? Como é que vocês acham que a gente pode ler isso? Hã? Quem tem fome e sede de justiça será farto, será saciado. O que nós esperamos que isso signifique para hoje e para o porvir, para a eternidade? E aí, vocês fiquem à vontade para comentar, como de costume.